meu povo do Clube da Performance, bem-vindos! Hoje temos um vídeo muito especial com a treinadora Micaela. Ela vai se apresentar brevemente para vocês aqui. Fica à vontade que a galera já me conhece. Oi, gente, muito prazer. Eu sou a Micaela, sou treinadora e também estou concluindo a graduação em fisioterapia. Então, hoje, a convite do Fabrício, vim conversar sobre uns temas bastante relevantes que eu acho que vão agregar bastante para o pessoal aqui do Clube da Performance. E eu vou aproveitar que, além de tudo, ela é corredora. Como é que tá os teus 10 km aí pra gente ver se tá bom? Corredora também não, né? Mas os meus 10 km tá sub 50, tá nos 48. Tá bom? Tá bom. Tá Ó, bom. o negócio é o seguinte. Eu vou te trazer uma notícia aqui muito importante sobre corrida. Então, tu que pratica corrida, quer começar a praticar corrida ou já é um praticante, já experiente, aqui tu vai ter muita informação. Não te esquece, te inscreve aqui no canal, já deixa o like nesse vídeo, né? E o negócio é o seguinte, Mica. Corredor relata perda significativa de músculos, preparando-se para uma maratona. Em um relato publicado, o corredor conta que durante sua primeira preparação para a maratona, estava perdendo peso. Uma quantidade significativa de massa muscular foi perdida devido ao alto volume de quilômetros. Depois que se passou a conciliar corrida, musculação e, lógico, estratégia alimentar para correr abaixo de 3 horas, ele conseguiu, de certa forma, manter a massa magra dele. Reflita sobre isso. Vamos lá, né, Fabrício? Vamos começar, então, sobre o volume de treino. Como tu falou, é um maratonista? A gente também tem que levar em consideração, né, que quando a gente está se preparando para determinada situação, aquilo vai ser prioridade, né? Então, a hipertrofia, ela vai ficar em segundo plano neste momento. Perfeito. Então, pode ser que ocorra a perda de massa muscular. Entretanto, a gente tem condições, né, para que isso se atenue. Perfeito. Por exemplo, estratégias nutricionais, equalizar o volume de treino, porque é como tu relatou ali, né, como tu leu. Depois que ele ajustou algumas questões, ele conseguiu diminuir isso. Então, a gente nunca pode olhar num aspecto único, né? E sim no âmbito geral. Com relação a estratégias nutricionais, o que a gente pensa? Primeira coisa que o nutricionista vai analisar é a ideia de disponibilidade de energia. A disponibilidade de energia eu já falei várias vezes aqui com vocês, que é a ideia de calcular o quanto aquele sujeito consome, o quanto ele gasta em exercício físico e a gente vai dividir isso pela quantidade de massa magra dele. Então, por exemplo, vamos supor que eu, como nutricionista, ofereci, vou te usar de exemplo, né, já que é corredora também, calculei ali uma dieta para ti de 2.000 calorias. Mas durante o teu exercício, durante a tua corrida, tu gasta 1.000 calorias, né? E tu tem ali uma quantidade de massa magra em torno de 50 quilos. A gente está falando que 1.000 divididos por 50 ali vai dar 20 calorias por quilo, né? Com relação à disponibilidade de energia. Por que esse número é importante? A gente já tem extensas evidências de que sujeitos que se mantenham abaixo de 30, independente do que está buscando, emagrecimento, performance, recomposição, hipertrofia, em algum momento isso pode trazer problema para aquele paciente, especialmente na ideia de problemas relacionados a metabolismo energético, né, endócrino. A gente tem evidências, por exemplo, que mesmo homens que fiquem 4, 5 dias com baixa quantidade de volume calórico já vão apresentar problemas relacionados a essa disponibilidade de energia, até mesmo uma coisa que a galera fala muito hoje, testosterona, né? Então é imprescindível que a gente entenda que o volume energético tem que ser equalizado, que nem tu falou, para a quantidade de treino. Hoje, o que tu vê nas pessoas que tu atende com relação à corrida que mais pode prejudicar nesse aspecto de perda de massa muscular, relacionado ao treinamento? Olha, inclusive quando eu estou fazendo a preparação, né, eu tenho algumas atletas que estão buscando a meia maratona, justamente equalizar o volume de treino com outras atividades. Por exemplo, essas atletas, elas conciliam com musculação e com o cross-training, por exemplo. Então, como é que a gente pode fazer com que ela performe sem acabar acumulando estresse, fadiga ou até se lesione, né? Equalizar o volume de treino. É importante se ter consciência de que, bom, tu quer se preparar para uma meia maratona. É a tua prioridade? Sim. Então nós vamos reduzir outros estímulos. Por exemplo, tu não vai trabalhar estímulos de força 3 vezes na semana para membros inferiores se tu quer se planejar para uma meia, para uma maratona, né? Porque consequentemente tu vai perder performance.
Então, o que é a tua prioridade no momento? Então, como é que a gente tem que trabalhar em relação a isso? Fortalecimento, sim, porém equalizar com a frequência semanal que essa pessoa vai correr e vai realizar outro tipo de atividade. Bom, ela tem então disponibilidade de correr 3 vezes na semana? Perfeito. Os outros dias, aí deixa comigo que eu vou calcular direitinho o tipo de estímulo. Porque a gente também não pode errar a mão, né, de quanto mais melhor. Não, quanto mais não é melhor quando a gente está falando de performance. Perfeito. A gente tem que ter então toda essa periodização para que ela consiga dar o seu máximo, recuperar de forma adequada, porque o principal erro que eu vejo hoje é a falta de recuperação. Perfeito. Né? Que a pessoa então acaba, mas eu estava indo super bem, eu tô treinando, mas eu não consigo evoluir. Tá, então vamos dar um passo atrás. Tu tá treinando todos os dias e não tá evoluindo? É porque alguma coisa tá errada em relação ao volume de treino, em relação à tua recuperação, em relação àquilo que tu quer, né? Porque a gente não pode também abraçar o mundo. A gente costuma ter estratégias bem fixadas na literatura da nutrição esportiva quando envolve esse volume de treino. Por exemplo, né, a gente entende que volumes superiores a 60 minutos de treino relacionado à corrida já envolvem a necessidade de uma suplementação, por exemplo, intratreino, especialmente de carboidratos e muitas vezes de eletrólitos. Por que eu estou falando isso? Né? Esses são fatores que podem sim levar o paciente, seja ele atleta, seja ele um praticante recreativo, a perder massa muscular. Então, além da gente verificar essa ideia de disponibilidade de energia, será então que o nosso paciente está consumindo a quantidade calórica adequada? Um segundo momento do nutricionista esportivo é ele verificar se a estratégia de suplementação está adequada. Então, antes da gente olhar para a ideia de creatina, por exemplo, que é um suplemento que a gente sabe que vai induzir, vai ajudar, né, a ideia de hipertrofia, a gente olha para uma coisa que é muito negligenciada na hipertrofia, na performance não tanto, mas na hipertrofia muito, que são os carboidratos. Né? Então, como eu falei, a gente ajusta esse aporte adequado de carboidratos para que o paciente, independente, né, esse é uma grande dificuldade que a gente tem hoje dentro da estrutura dietética para um paciente que corre, mas ao mesmo tempo ele quer emagrecer, ou ao mesmo tempo ele quer hipertrofiar, ou ao mesmo tempo ele quer uma recomposição corporal, independente do modelo que ele está pensando, todos esses modelos a gente pensa, eu não posso deixar esse paciente perder massa muscular. Para isso, estrutura de disponibilidade de energia, secundariamente, estrutura de carboidratos durante o treino. A gente tem recomendações hoje, especialmente com relação a treinos superiores a 60 minutos, onde estratégias com carboidratos são imprescindíveis. A gente estima que, a partir dos 60 minutos, a gente vai utilizar ali com o nosso atleta, com o nosso praticante, né, 30 a 45 gramas de carboidrato aproximadamente, né, dependendo do tempo que ele vai ficar em atividade. Mas eu te pergunto o seguinte, tu vê muito, paciente, atletas que tu convive, né, pode ser também pessoas que correm, errando nessa estratégia, porque olha só o que eu vejo daqui. A galera pega, consome uma quantidade de carboidratos durante modelos de treinamento de menor volume que não precisa. Mas, ao mesmo tempo, vai lá para modelos de treinamento de 90 minutos de corrida e aí não consome carboidrato. Então, a coisa é meio, desculpa o termo, mas é meio esculhambada nesse sentido. Tu observa muito isso também na tua prática? Sim, inclusive eu acho que até um pouco de negligência, né? Muitas vezes, de acabar buscando suplementos, formas que auxiliem, porque, por exemplo, eu não preciso disso, isso não é importante, eu já tô indo bem do jeito que tá. Tem casos, inclusive, que eu conversei com esse atleta, que ele achou que a nutrição não era importante, né? E foi correr a meia maratona. E simplesmente no quilômetro 18, quebrou, não conseguiu mais correr, teve que caminhar, o pace dele estava excelente, não conseguiu buscar mais. Por quê? Porque faltou a suplementação adequada, faltou o suporte nutricional, faltou o preparo físico também, porque o corpo desse atleta acabou não suportando aquela carga, por mais que ele fosse uma pessoa que já tinha corrido outras vezes, mas naquele momento ele negligenciou aquilo, porque ele pensou, não, eu já fiz isso, consigo de novo. Perfeito. E não deu certo. Eu coloco como pilares nutricionais, né, quando envolve controle da massa muscular daquele atleta. O pilar número 1, como eu mencionei,
disponibilidade de energia, né? Te prepara que eu vou te colocar numa fogueira, inclusive. Eu coloco como pilar número 2 estratégias voltadas para suplementação, né? Estratégias voltadas para suplementação. Então, enquanto eu falei de controle com relação aos carboidratos, né? Certo. Um mínimo que forneça o que ele precisa para recuperação, para performance, porque a gente não quer fazer isso de qualquer jeito, né? E eu ainda vou para um nível mais alto na hierarquia, né? Entendendo que hidratação também é um ponto muito especial. Eu sempre controlo o peso dos meus atletas e praticantes recreativos, principalmente pré e pós a corrida, porque esse é um indicativo de que, principalmente, assim, tu vai acabar prejudicando a tua recuperação se tu tá perdendo muito peso pós-corrida. Te pergunto, existem pilares que tu coloca como fundamentais, até como forma da gente encerrar esse nosso papo inicial aqui, dentro do treinamento, para que esse atleta não perca massa muscular? Sim, e tem um ponto que eu acho extremamente importante e que o pessoal às vezes não vê, né? Como que isso é importantíssimo, assim, para que se evolua de fato. Monitoramento da carga interna. O que é isso, Fabrício? Perfeito. Hoje eu corri 10 quilômetros, tá? Meu tempo foi 50 minutos. Tá? De 0 a 10, sendo 10, assim, extremamente cansado. O quanto que eu me senti cansada? Foi um 8. Ok. Semana que vem eu vou correr novamente esses 10 quilômetros, tá? Vou fazer minha planilha de treino ali, todo o meu planejamento. Corri novamente. Fiz em 55, foi muito difícil. 10. Na minha escala subjetiva de esforço foi 10. Tô extremamente cansado. Na outra semana, né, vamos dar um tempo, vai que seja do dia, da semana, porque a gente tá falando de pessoas que não têm somente o esporte como prioridade. Mesma coisa. Caiu performance, essa pessoa tá com um nível de cansaço extremo. Então, isso é um forte indicativo de que o volume não está adequado. Essa pessoa pode estar tendo a perda da massa muscular. Junto com perda de performance. Queda de rendimento. Então, assim, monitoramento da carga interna é de suma importância. E vou te dizer que ele é, assim, o preditor de toda a equalização ali, do que aquele atleta vai trabalhar na semana, o que ele não vai trabalhar, porque não adianta eu te entregar uma estrutura de treino onde eu vou te dizer segunda, quarta, quinta tu vai correr, os outros dias tu vai fazer treinamento de força, se vai chegar no domingo tu não consegue sair da cama, se na outra semana tu vai não conseguir entregar nem 1% daquilo que eu te pedi. Perfeito. Então tem que ter essa avaliação, né, diária, porque a perda de massa muscular, a perda de performance, ela não ocorre de um dia para o outro, né? Claro. Então, o monitoramento é de suma importância para que esse atleta não perca massa muscular e consiga, então, se preparar para o seu objetivo. Perfeito. Então, como pilares para aquele sujeito que está praticando a corrida e não quer perder massa muscular, eu acho que todo mundo deveria pensar nisso, né? Imagina, perder massa muscular, por si só, inclusive, a gente pode denominar como uma doença, dependendo de como a gente vai encaixar. Então, existem pilares que a gente tem que trabalhar para não deixar esse atleta perder massa muscular. A gente vai estar falando dentro da parte de treinamento, monitoramento, então, da carga interna, né? Disponibilidade energética, como eu falei, dentro da parte nutricional, estratégias de suplementação, especialmente com um macronutriente que dentro da ideia de não deixar perder massa muscular é muito negligenciado e muito especial dentro da corrida, que é o carboidrato, né? E outras estratégias, claro, de suplementação também, envolvendo suplementos que podem contribuir na hipertrofia, como creatina, como whey protein. Além disso, um ponto extremamente importante, também muito negligenciado, hidratação. Aquela clássica que eu falo aqui para vocês dia sim, dia também, que é pesar antes e depois do treino. E além disso, também faltou só a distribuição adequada do volume. Perfeito, né? Perfeito. Te agradeço muito pelo papo. Realmente. Galera, brigadão e até o próximo vídeo. Beijão.